Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Nesse canal nós tratamos economia como ciência porque nós fazemos divulgação científica de economia, tá? Então curtam, inscrevam-se, comentem e considerem tornar-se membros. Bem, nesse vídeo, para continuar a divulgação científica de economia, tem um assunto aí que está muito em voga, porque eu acho que nem saiu o debate ainda, inteiro, né? Mas o nosso querido Mamãe Falei, o Arthur Duval, está conversando com outro querido, que eu não sei o nome, nunca tinha visto na vida, mas parece que ele tem influência nas redes sociais também. Eu não conheço o camarada, e parece que ele é economista. Desculpa, eu não conheço. Bem, aqueles encontros lá, né, que o pessoal. Um italiano contra 30 pessoas que comem pizza com abacaxi, né? Um carioca contra 30 paulistas, esse tipo de coisa, né? Essas coisas saudáveis que a internet brasileira faz. Bem, e tava o Arthur Duval, um Arthur Duval contra 30 pessoas, ou coisa assim. E o corte que saiu é o seguinte: esse camarada, que é economista, ou pelo menos pelo corte eu entendi isso, ele fala a produtividade de um barbeiro no Brasil e na Suíça, se eu não me engano, é a mesma, segundo ele. Eu não sei, eu não olhei os dados. Mas ele falou que a quantidade de cabelos cortados por um barbeiro suíço é igual à quantidade de cabelos cortados por um barbeiro brasileiro. O que ele está partindo do princípio? Ele está partindo do princípio que produtividade é igual a quantidade produzida por tempo, tá? Por tempo de trabalho. Então, se você faz 30 cabelos, 30 cortes de cabelo por dia, considerando que o camarada trabalhou 6 horas, ele tem uma produtividade de 5 cabelos hora. Tá? Então, na verdade, tem uma produtividade de 5 tarefas, esse tipo de coisa. Isso aqui é produtividade operacional. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse camarada está certo? Ele está. Ele está certo, mas ele está se esquecendo de uma coisa que o Arthur tentou falar, mas desculpa, Arthur, você não conseguiu. Tá? Produtividade operacional não é uma coisa. Não é tão importante, gente. Produtividade operacional é o seguinte: eu consigo cortar 5 laranjas a cada 10 minutos. Tá? O outro camarada consegue cortar 4 laranjas a cada 10 minutos. É isso. Uma fábrica em São Paulo produz 30 carros por hora. Uma fábrica na Alemanha produz 60 carros por hora. Tá, então a fábrica da Alemanha é mais produtiva? Sim, teoricamente. Só que quanto de capital, quantas máquinas e equipamentos, quanto foi gasto para se produzir 60 carros? É o que o Arthur tenta falar. O camarada que debateu com o Arthur, ele traz a produtividade operacional. O Arthur tenta trazer, mas Arthur, vou falar uma coisa aqui para você. Eu já vi alguns vídeos, inclusive você já me citou em uma live, respondendo uma pergunta, muito brevemente, mas citou. Arthur, você é uma pessoa muito inteligente para debate. Você é muito rápido, você tem um raciocínio muito rápido. Só que dá para perceber que a sua formação econômica é de ouvir falar. Desculpa. Mas dá para perceber, porque você faz uma saladinha de fruta na sua cabeça e dava para bater no que esse cara diz, né, dentro do debate, muito facilmente. Mas aí você inventou e falar que não, a produtividade não é a mesma. Primeiro, a operacional é. Eu não sei os dados, teria que ver, e é muito difícil ver a produtividade operacional, porque, veja, tem muito mais gente na Suíça ou em Zurique, por exemplo, do que no Rio de Janeiro. Tem mais gente no Rio de Janeiro. Mas qual é a demanda de cabelos? Então você tem que ver a produtividade hora por demanda. É uma coisa muito complicada. Não é só você contar quantos cabelos foram cortados. Tem que saber se há demanda, né? Porque cortar cabelos, né? Você ser barbeiro, e tem que ver se o corte é o mesmo também, né? Porque às vezes na Suíça é só passar máquina. No Rio de Janeiro o pessoal gosta na régua, não sei. Então demora mais também. Então essa métrica é meio absurda para você usar com barbeiros, né? E o Arthur estava indo para um caminho certo. O Arthur estava indo para um caminho certo. Que é você falar, não. A produtividade suíça é maior que a brasileira. Pode ser que em barbeiros não seja. Pode ser que realmente o outro camarada esteja certo. Eu não sei os dados, tá? E eu vou te falar, é muito difícil conseguir esses dados. E se você conseguir a metodologia, porque veja, uma outra coisa, nós já estamos falando de debate econômico. Seguinte, artigo, livro e estatística econômica não é para dar print, colocar na tela e falar, olha, eu tô certo, eu te refutei. Você tem que ver a metodologia. E outra coisa em economia que é muito importante, quando você debate com autores de escolas diferentes, né, Mises contra Milton Friedman contra Keynes não é tão problemático porque eles usam as mesmas nomenclaturas. Mas quando você pega escolas diferentes, né, um autor marxista contra um autor liberal, você tem que falar qual é o referente da palavra, ao que a palavra se refere. E veja, esse é o problema
deste debate em si, desse ponto. Um barbeiro suíço produz mais que um barbeiro brasileiro? Produz o quê? Em cortes de cabelo. Mas os cortes de cabelos suíços são comparáveis aos cortes de cabelo no Rio de Janeiro, em São Paulo? São coisas comparáveis, né? Para um barbeiro até, mas, por exemplo, um cabeleireiro. Um cabeleireiro, uma mulher russa ou um homem russo que vai num cabeleireiro, né, fazer aqueles penteados, tudo, eles demoram em média 3 horas. No Brasil pode demorar 1 hora. Mas veja, os procedimentos feitos na Rússia são os mesmos que os procedimentos feitos no Brasil. Até, por exemplo, unhas, né? Manicure, pedicure, esse tipo de coisa. Os procedimentos de manicure e pedicure no Brasil são os mesmos na Rússia, na França, nos Estados Unidos. As técnicas são as mesmas. Então, a produtividade operacional tem um problema muito sério. Ela tem que ser padronizada. Então, eu não posso nem comparar, por exemplo, qual é a produtividade, por exemplo, da Volkswagen com a Ferrari. Porque a Volkswagen é muito mais produtiva. A Volkswagen produz 50 polos por hora por exemplo, e a Ferrari produz nem sei se ainda existe a LaFerrari, né? Não sei, faz tempo que eu não vejo supercarros. Mas a Ferrari produz uma LaFerrari por mês. Tá, exagerei, né? Umas 4, 5 LaFerraris por mês. Ou seja, a Ferrari demora 10 meses para produzir a mesma quantidade de carros que apenas o Polo, né? A Volkswagen produz de Polo por dia. Agora não lembro o exemplo que eu dei. Muito bem. Mas veja, isso importa? Ou isso é recorde? Porque isso é produtividade operacional e é uma produtividade operacional que não é verdade. Porque você não pode comparar LaFerraris com Polos, com Volkswagen Polo. Você não pode comparar, por exemplo, aqueles celulares tijolão que ainda existem, não sei no Brasil, mas no mundo tem, principalmente aqueles descartáveis, né? Aqueles celulares que tem teclado físico, tudo. Quanto tempo demora para produzir, quanto tempo demora para produzir um iPhone? Qual a produtividade de trabalhadores e de fábricas que produzem isso? Você não pode comparar. Até porque você tem que ver se tem demanda também. Então a produtividade operacional não importa tanto. Tá? Ela não importa tanto. Porque em São Paulo pode ser que exista uma grande demanda por cortes de cabelo. Pode ser que, por exemplo, uma barbearia para cortes de barba. Né? Pode ser que culturalmente, em alguns países da Ásia, ou países, por exemplo, países árabes, países muçulmanos e outros países árabes muçulmanos da Ásia Central, você não tem uma grande cultura de fazer barba, ou você não tem cultura de fazer barba fora de casa. Então você vai falar que um barbeiro do Rio de Janeiro, um barbeiro de São Paulo, faz 4, 5 cortes de barba por hora, não, por dia, e na Ásia Central não faz nenhum, e é por isso que é mais produtivo. Veja como produtividade operacional não importa. O Arthur podia falar tudo isso, só que muito mais rápido. Né? Só que o que ele decide falar? Não, que a produtividade suíça é maior que a brasileira porque existe muito mais riqueza na Suíça. E que o barbeiro suíço, que nós vamos colocar aqui, né? O barbeiro suíço, a quantidade que o barbeiro suíço produz, vezes a demanda de cortes de cabelo, né? A quantidade vezes o preço que ele cobra na Suíça é maior, o preço suíço é maior que o preço brasileiro. Então, o suíço produz muito mais riquezas cortando cabelos, considerando que a produtividade é a mesma. Né? É complicado dizer que ele produz muito mais riqueza cortando cabelos, né? Que é o que o Arthur está querendo dizer, quando ele diz que a produtividade dele é maior, porque assim, vamos supor que ele cobre 50 francos suíços por um corte de cabelo. E ele produz a mesma quantidade que o brasileiro. Ambos produzem 10 cortes por dia. O brasileiro cobra 20 reais por um corte de cabelo. Vamos colocar 50 reais no corte de cabelo também. Tá? Ambos, um está produzindo 500 francos suíços e o outro está produzindo 500 reais dia. Tá? 500 francos suíços está próximo de 3 mil reais. Tá? Está próximo, vezes 6, né? Eu não sei quanto que é. Então, ele produz muito mais riqueza. Ele produz 6 vezes mais por dia, considerando que ambos estão cobrando uns 50 francos suíços, outros 50 reais. Tá, só que, veja, isso aqui, Arthur, desculpa, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Isso aqui nada mais é do que receita. Isso aqui não é produtividade. Isso é receita nominal. Isso é receita. Por que nominal? Isso aqui é nominal por taxa de câmbio. Dia. E você não pode comparar assim, por quê? Porque a taxa de câmbio não reflete produtividade. Ela não é utilizada para isso. Para você comparar quanto é o salário de uma pessoa na Califórnia, um empregado de rede
junk food, né, de lanchonete nos Estados Unidos, na Europa, nos Estados Unidos, na União Europeia, na Rússia, na Austrália, na China, com o Brasil, a Argentina, você tem que fazer um negócio chamado paridade, poder de compra, ou Purchase Parity Power. PPP ou PPC, né? Normalmente a gente fala PPP. Tá? O PPP é muito mais baixo, né, do que o dólar. Tá? E é aí que você compara. Por quê? Porque ele pega uma cesta de produtos para ver o quanto de trabalho é necessário em moeda corrente para se comparar com outra pessoa, para se comparar em outro lugar. E no Brasil é coisa, agora eu devia ter procurado, mas eu acho que está próximo de 2,50, 2,70 o dólar, segundo o FMI, por paridade de poder de compra. Se você pegar uma cesta de produtos, que pode incluir corte de cabelo, pode incluir uma laranja, um alface, existe também o índice, né? O índice Big Mac, que agora eu esqueci como é que escreve, McDonald's, eu acho que é assim, né? O índice Big Mac, ou Big Mac Index, que você pega coisas padronizadas no mundo inteiro, no caso, um Big Mac, ele é padronizado porque existe um negócio chamado, porque é por onde você calcula a paridade, poder de compra, que é por produtividade dos fatores totais de produção. O que é isso? Para você produzir um Big Mac, para você cortar um cabelo, para você fazer um carro, você precisa de capital fixo, você precisa de capital financeiro e você precisa de capital humano, além da matéria-prima, tá? Muito bem, mas matéria-prima é um fator de produção, mas ela entra como capital financeiro que você tem que comprar, tá? Teoricamente, capital de giro. Então, se o camarada, para ele produzir um Big Mac na Suíça, em Zurique ou qualquer outra cidade suíça, ele precisa alugar um espaço ou comprar um espaço, né, o prédio. Ele precisa comprar as máquinas e equipamentos, né, a chapa, os computadores, aquele negócio tudo, a fritadeira, ele precisa de tudo isso. Ele precisa de trabalhadores, então ele vai pagar salários. E ele precisa de matéria-prima, que são os pães, né, a carne, e o óleo, o sal, etc, etc, etc. E tudo isso aqui vai produzir por informação de um preço. E esse preço vai ter outra coisa também embutida, que é a vontade e o custo de oportunidade para que a rede de lanchonete produza naquele país, não produza em outro, para ver se vale a pena. Porque se eu preciso de $1 milhão, $1 milhão, para produzir em um determinado país, ou seja, para investir na produção, para produzir tudo isso aqui, se o preço médio que eu vou conseguir vender, se ele me vale o custo dos fatores de produção. E por quê? Por onde eu vou conseguir isso aqui? Porque por preço médio vezes a quantidade média produzida. Ou seja, produtividade geral dos fatores de produção, ela é importante para eu saber também a demanda. Ela é importante também para eu saber a demanda. Porque não me importa nada eu conseguir produzir uma coisa muito barata, com uma margem de lucro muito alta, se eu não tenho demanda, ninguém quer comprar. Um exemplo de uma coisa muito barata, com uma margem de lucro muito alta. Eu comprar um papel, fazer minha assinatura e vender por aí. Isso é muito barato, papel teoricamente barato, a margem de lucro se eu quiser vender por R$2, considerando que eu pague R$20 com 200 folhas, né? A folha sai muito barato, então se eu vender as 200 folhas com a minha assinatura, uma caneta vai durar mais do que as 200 folhas, e eu vendo cada uma a R$2, eu estou fazendo R$400 por massa de papel. Mas quem quer comprar? Não tem demanda. Então, a minha produtividade operacional, que é o que o camarada que estava debatendo com o Arthur Duval falou, é estatístico. E é estatístico dentro do mesmo fator para ver quantos hambúrgueres, por exemplo, um chapeiro do McDonald's produz na Suíça ou quantos hambúrgueres um chapeiro do McDonald's produz em São Paulo, dividido por hora de trabalho. E veja, o importante também não é a quantidade de horas. Sabe por quê? Também não é importante a quantidade de horas? Porque é o seguinte, se um chapeiro na Suíça ou um barbeiro na Suíça, ele tem um custo de vida de 1.000 francos suíços, que são mais ou menos R$6.000, e ele consegue vender, ele consegue fazer na produção aí, ele consegue produzir essa quantidade para pagar, né, que seriam 20 cortes de cabelo a 50 francos suíços, ele paga o seu custo de vida. Então ele precisa de 20 cortes de cabelo para pagar o seu custo de vida, que são 1.000 francos suíços. Certo? Certo. No Rio de Janeiro, se o camarada produzir, vamos dizer que ele tem um custo de vida de R$3.000. Ele tem um custo de vida de R$3.000. Ele precisa, para conseguir esse custo de vida, aí pagando o aluguel, pagando tudo, né? Vamos supor que é na garagem de casa que ele corta o cabelo,
ele precise, com 3 mil reais, ele cobra 50 reais aí para cada corte de cabelo, ele vai precisar, então, vender uma quantidade de 60 cortes. Ele vai precisar cortar 60 cabelos. Veja, esse aqui faz a vida com 20 cortes, esse aqui precisa de 60 cortes. Então, o do Rio de Janeiro, ele vai conseguir produzir mais, porque tem mais gente e tal. Só que a capacidade de venda, a rentabilidade dele é menor. E é isso que importa. Não importa quantos cortes de cabelo a pessoa faz. Importa o seguinte, não importa a produtividade, não importa quanto eu consigo fazer, não importa quanto de produção, importa quanto de rentabilidade. E a rentabilidade se dá por uma série de coisas, externalidades positivas da cidade. Uma cidade na Suíça, você tem um custo de vida menor, mesmo por paridade de poder de compra, ou seja, um camarada consegue produzir mais dinheiro para ele se manter com um padrão monetário menor do que se você converter por taxa de câmbio. Por quê? Porque você tem transporte público, ele vive mais perto do centro, as cidades são menores, a urbanística é menor, você tem uns custos sociais mais baixos do ponto de vista de segurança pública. Às vezes um ponto que nominalmente pague mais barato, ele consegue, nominalmente, sem taxa de câmbio, ou seja, que a quantidade de dinheiro requisitada, 50 euros, para, se eu estou requisitando 100 francos suíços, e a minha necessidade são 1.000 por mês, é um décimo. Enquanto que aqui, se eu estou requisitando 100 reais e a minha necessidade são 3 mil, não é um décimo. São 3 décimos. Então, é 1/30, né? Então, você está requisitando mais dinheiro. Aqui você precisa só de 1/10, aqui você está requisitando 1/30. Né? Então, veja, você está conseguindo menos da sua renda que você precisa por trabalho. Isso é produtividade também. Mas isso, na verdade, é poder. É produtividade, poder de compra. Isso é produtividade econômica se for para a pessoa. Quando o Arthur fala, por exemplo, do morango do amor para a maçã do amor. Só que aí, Arthur, você está falando de outra coisa. Você está tentando falar de produtividade econômica com rendimento. Qual é o rendimento? Qual é a taxa de lucro depois da produtividade econômica? Quanto que eu consegui produzir de receita, preço vezes quantidade, e quanto disso é lucro? Quanto disso é lucro? E você está tentando descobrir o quanto disso é lucro. Só que aí quando você dá o exemplo, Arthur, do morango e da maçã do amor, você fala, olha, se o camarada que ele produz maçã do amor, né, que é a calda tal, então, e o preço de morango para uma maçã, o morango pode até ser mais caro do que uma maçã, o produto, a matéria-prima. Só que uma maçã do amor você vai cobrar 5 reais, por exemplo. Um morango do amor você pode cobrar 30. Então, o tempo que você está produzindo uma maçã, você poderia produzir um morango e a sua receita vai ser maior. Só que, Arthur, isso não é produtividade, isso é rentabilidade. Por quê? Isso está dentro da teoria, da teoria dos fatores de produção, da teoria da produtividade geral dos fatores de produção. Mas isso é rentabilidade. Por quê, Arthur? Isso é custo de oportunidade. Se eu tenho uma linha de produção de carros, tá? E me custa 1 milhão produzir essa linha, 1 milhão para produzir essa linha de carros, e eu vou produzir, por exemplo, Ladas, né? Eu vou produzir Ladas Nivas, né? Aqueles carros soviéticos, eu consigo vender, vai me custar 1 milhão operacional por mês. E eu vou conseguir vender carros a 50 mil reais. Tá? Vou conseguir produzir carros a 50 mil reais. 50 mil reais, se eu não estou enganado, você vai precisar vender 20 carros, seriam 100 mil, então você vai vender 200 carros para vender 1 milhão. Tá? Você vai precisar produzir 200 carros para pagar o seu operacional, chegar no seu break-even. Só que, se no lugar de eu utilizando 1 milhão de reais por mês, em vez de eu produzir Ladas Nivas, eu começo a produzir, por exemplo, Mercedes C180, que o meu custo de produção aumente para 2 milhões mês, mas eu consigo vender esses carros a 200 mil reais, quantos carros eu vou precisar? Eu vou precisar de 100 carros. Se eu não me engano, né? Se eu estiver errando aí em zero, vocês entenderam onde eu quero chegar. Não, bem menos, né? Você vai precisar de 10 carros. Oh, meu Deus. Né? 10 carros. Para fazer os 2 milhões. Sua produtividade é muito maior. Muito maior. Só que aí, não é produtividade por dinheiro empregado, que nós podemos chamar de produtividade.
que é quanto meu dinheiro está produzindo, meu capital financeiro. Eu estou empregando 2 milhões e vai sair, eu consigo, só com 10 carros, eu consigo voltar esses 2 milhões. Né? Então, se eu conseguir vender 200 carros, tem um lucro absurdo. Só que isso é produtividade do capital, que nós chamamos de rentabilidade dos fatores. Isso é outra coisa. Tá? Eu fico triste, porque dava para ele ter dado uma porrada aí no. Verbalmente, vamos dizer assim, né? Dava para ele ter dado uma refutada legal. Se ele conseguisse falar assim, não, veja, você está falando de produtividade operacional. Você está falando quantos cabelos são cortados. Isso é bom para a estatística. Por quê? Porque vamos supor que para um suíço produzir 10 cortes de cabelo por dia, ele gaste o dobro ou o triplo que um carioca gaste. Por quê? O aluguel é mais caro, energia, ou ele tem que pagar um salário muito mais caro para um ajudante, então ele não tem ajudante, ele faz tudo sozinho, então ele precisa de máquinas autolimpantes, sei lá, aqueles robozinhos aqueles robôs aspiradores, porque ele não tem tempo de vassoura, não sei. Então ele se utiliza mais máquinas e equipamentos. E isso gasta mais. Então a produtividade total dos fatores é menor. Então ele pode até ser deficitário produzindo na Suíça. Léo, isso é impossível. Não. Por que fábricas de automóveis, fábricas de eletrônicos saem de países ricos que têm mais capital e riqueza, como o próprio Arthur falou? Por que eles saem desses países ricos e vão para o Sudeste Asiático? Vão para o Paraguai, vão através das maquiladoras. Saem dos Estados Unidos e vão para o México também, para as maquiladoras. Por quê? Porque o custo dos fatores de produção é menor. Ah, Léo, mas os salários também. Não só o salário, o custo dos fatores. As terras são mais baratas. Às vezes vale mais a pena, a produtividade dos fatores pode ser maior. Por quê? Porque eu posso contratar mais funcionários, tá? E o custo dos funcionários é menor do que eu fazer uma baita de uma fábrica ou colocar mais equipamentos e mais robôs na Suíça para produzir uma fábrica. Então eu vou ter mais gente. Em vez de eu ter um sistema super digitalizado para verificação de qualidade de algum insumo alimentício, eu posso colocar 4, 5 pessoas em vez daquela máquina para ficar fazendo teste. E aquelas pessoas fazem, elas já fizeram o teste. Por quê? Porque é mais barato colocar essas 4, 5 pessoas para fazer teste laboratorial, do que eu comprar uma baita de uma máquina. Aquelas pessoas produzem igual uma máquina, só que elas custam mais barato. Então a produtividade delas é maior, produtividade o quê? Econômica. Só que a produtividade operacional é mais baixa. Por quê? Porque eu preciso de mais gente do que uma máquina. Veja como isso não importa. O importante é a rentabilidade geral. O importante é a margem de lucro. Tá bom, pessoal? Por hoje é só, eu tentei fazer o mais rápido possível. Curtam, compartilhem. Se vocês são novos aí, dê uma olhada nos outros vídeos. Nós tratamos sempre economia como ciência, tá certo? Me sigam em todas as redes sociais. Um abraço, fiquem com Deus.